Aoba, jovens, tudo bom? Seguinte, Divinizado. Eu imagino que a maioria das pessoas nesse canal já conheçam o Moldrin, já que eu fiz um vídeo sobre músicas dele que juntas se tornam o início e um fim de um relacionamento, cujo ainda falta a parte 2 desse vídeo e relaxa que eu vou trazer essa parte 2. Mas continuando, a última música lançada por ele até agora, na real detalhe da edição, até o momento em que eu estou gravando esse vídeo aqui, já foi lançado Felca Veneno e Shine. Talvez eu traga Felca Veneno aqui porque é uma música que dá poder explorar mais, e Shine também, talvez em algum momento. Divinizado é uma música sobre um relacionamento falho, então se você quer saber mais dessa música, senta aí e me escuta. Essa música tem um início melodramático que só de ouvir já dá pra tirar uma lágrima do olho, e já você vai entender o porquê. A música já de início tem uma aspas muito forte. Talvez se eu pensar em mudar, eu encontre aquilo que faltou. E sinceramente, é uma fala muito boa de se ver. No caso, de ouvir essa frase sendo cantada pelo Moldrin. Principalmente no ritmo em que ela é cantada. Talvez eu pensar em mudar, eu encontre aquilo que faltou. Olha que eu não vou pegar tintim por tintim e ir comentando por cima, já que daria muito trabalho e seria tedioso, não só pra mim, mas como pra vocês também. Então eu vou comentar sobre a música e me teorizar por cima dela. Então, simbora. Analisando a música por um todo, eu vejo que meio que uma mudança de pensamento já no meio dela, mas já eu chego lá. E eu tô me embolando aqui, foi mal, é o ânimo. Na minha visão, a música é sobre um relacionamento falho, que é a pessoa que canta, nesse caso é o Moldrin. Mas como eu já disse várias e várias vezes aqui, eu não considero que o Moldrin seja o protagonista, e sim que seja um protagonista qualquer, entende? Como se fosse uma pessoa aleatória cantando. Mas então, depois dessa frase que eu mostrei pra vocês anteriormente, tem outra bem no início que me deixou encucado de tão comum que ela é. Eu nunca tentei te forçar, mas bem que deveria. Eu nunca tentei te forçar, bem que eu deveria. Essa frase é tão comum para pessoas que acabaram de terminar e ainda se sentem com saudade das pessoas do qual terminaram. E é bem isso que o início dessa música demonstra. Nosso protagonista ainda pensa sobre o término e que se ele pudesse, ele tentaria até forçar a pessoa a mudar para aquele relacionamento dar certo. E não dá para julgar um pensamento assim. Não é impossível que você nunca tenha pensado assim. Atire a primeira pedra à pessoa que nunca pensou assim. E continuando, a música, ela não para de falar sobre mudanças. O nosso protagonista diz: meu tempo passa e você não muda. E isso é bem óbvio, ele quer mudanças. Tempo passa e você não muda. Além disso, nessa parte da música temos uma conversa e ao mesmo tempo um desabafo. Já falei que tenho medo de ficar, medo de tentar, medo de amar, medo de você. Eu já falei que eu tenho medo de ficar, medo de tentar, medo de amar, medo de você. Isso aqui é a prova de como o relacionamento foi se deteriorando. E aqui temos duas suposições de como esse medo do protagonista nasceu. Ou foi uma possível outra relação que ele também se machucou, ou foi na quebra de confiança da atual ex, no caso do relacionamento dele. Relacionamento esse que está sendo comentado agora, o de Divinizado. Esse medo não só mexe com a nossa cabeça, fazendo a gente pensar tudo de ruim na relação, de como pode causar brigas em vários momentos, mas eu não acho que seja esse caso. Em Divinizado, a palavra que mais é usada é mudar. O tempo todo o protagonista fala sobre mudanças e, mais pra frente, dá pra perceber que o nosso protagonista ainda está meio indeciso. E prosseguindo, ao invés de falar o que o nosso prota disse, eu mesmo vou deixar que essa parte da música diga por si só. Mas mesmo assim eu tento, mas mesmo assim eu tento. Deus do céu, isso aqui tem tanto sentimento que é inexplicável. E aqui eu preciso dizer como eu acho que essa música funciona, porque em algumas músicas do Moldrin, ele deixa um tempo específico. Tem vezes em que ele se refere apenas no presente, outras que ele se refere apenas no futuro, mas essa música não. Ela intercala e faz muito sentido. É como se a música fosse tocada em tempos. O início da música é claramente o fim do relacionamento, e a partir do momento em que ele diz sobre o medo dele, isso já é no passado. E essa parte dele dizer que tenta, mesmo assim ele tenta que o relacionamento fique vivo, isso é no futuro, mas também pode ser interpretado no presente ou no passado. No caso, no presente dele no futuro dele contando pra gente, o presente dele está vivendo isso, e no passado, que também é considerado presente. É difícil de entender, mas se você forçar um pouco a cabeça, você consegue compreender. A música consegue ser tão profunda que ela é dividida em etapas e você nem acaba percebendo, porque você meio que foca na voz do Moldrin, foca no ritmo da música,
música, mas você não foca exatamente no que ele quer dizer. E bem, essa parte dele dizer que mesmo assim, com tudo que houve, ele tenta mudar, o sentimento que o Moldrin passa nesse momento é inexplicável. Por isso, a música é tão boa. E relaxa que vem mais coisa. Já tentei te contar quantas escolhas fez. Essa dor que consome eu nunca quis pra mim. Cara, eu vejo essa parte da música como uma conversa. Essa escolha que ele quis dizer, suponho eu que seja sobre o relacionamento em si e sobre a dor que ele nunca quis pra ele. Digo que provavelmente ocorreu uma briga, no caso, até mais do que uma, e que estava ficando chato de suportar isso. E se não for uma briga, provavelmente um deles cometeu um erro e ficou chato de tolerar isso. Se eu pudesse voltar, o desejo é ficar mais tempo com você. Essa fala aqui é a prova de que o nosso protagonista não superou o término e nem a Isa ainda. E olha que disso eu entendo. Pô, foi mal, pesei o clima, passei do ponto, perdi a linha. Vamos prosseguir. A música volta do início, desde o tom melodramático e tudo por cima ainda. Mais tempo com você. Talvez eu pensar em mudar, eu encontre aquilo que faltou. Depois temos algo que muitos não vão perceber, mas depois do pensar em mudar, temos uma voz baixinho dizendo: eu só quero mudar. Escuta aí. E bem, é nesse trecho aqui em que eu crio a mega teoria, já que depois a música só fica se repetindo. E bem, muito provavelmente o término ocorrido nessa música aconteceu por falta de mudanças. Isso eu acho que eu tinha deixado meio óbvio, já que a música fala sobre mudanças em si. Muito provavelmente vários erros iguais foram cometidos a ponto de chegar no término e agora o nosso protagonista fica se remoendo por culpa disso. Fica se remoendo por simplesmente não ter mudado e por perceber que o erro não foi só dele, mas também da namorada dele. E é o clássico ditado: precisa de duas pessoas para que o relacionamento funcione. Se uma delas largar a mão, o relacionamento desaba. Isso é um ditado? Eu não sei. E bem, a minha análise foi essa. E eu espero que você tenha gostado, porque essa já é uma das minhas músicas favoritas do Moldrin. E bem, é isso. Para os que não conhecem Moldrin, eu aconselho que conheçam. E bem, eu esqueci de me apresentar, né? Mas se bem que se você tá aqui, você já deve me conhecer. Prazer, eu sou o Azeite e agradeço por você ter ficado até aqui. Um grande beijão no seu coração, um abraço e tchau.